Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Mas antes de eu começar a mensagem, eu quero fazer um comentário com você. Há alguns anos atrás, cerca de, 3 anos mais ou menos, um garoto, um jovem, ele mandou uma música para mim. E linda, uma canção magnífica, maravilhosa. E eu comecei a orar a Deus com aquela canção e chegar diante do trono da graça mesmo, na presença de Deus. Quem está acostumado a orar, sabe que tem aquele momento que você sabe, porque sabe que está diante de Deus, que Deus está ali, naquele local ali. E eu lembro que eu cheguei diante do trono da graça, estou diante de Deus, e me deu uma curiosidade de saber de quem era aquela música. O garoto pensou que era eu quem cantava a música. Eu falei, não, nunca gravei CD, eu nunca gravei nada. Falei, nunca gravei música alguma. Falei, que você vê gravado aí é coisa de YouTube, internet, nunca gravei nada. Não é minha. Aí me deu a curiosidade de saber de quem era. Aí eu vi de quem era a música. Quando eu vi de quem era a música, eu falei, desse cara aí, porque eu o conheço. Eu falei, desse cara aí. Aí o Espírito Santo falou uma coisa para mim, que eu não me esqueci mais. Ele falou assim para mim, você quer que as pessoas esqueçam os teus erros, mas você não esquece os erros das pessoas? Eu falei, Deus, perdão. Voltei, dobrei o joelho e continuei orando com aquela música. Alguns dias atrás agora, Deus me lembrou desse momento, dessa situação. Irmão, e Deus me deu um entendimento. Primeiro eu quero ler com você Mateus capítulo 7. Daqui a pouco eu vou para a mensagem principal. Não é a mensagem principal ainda. Mateus capítulo 7. Deixa eu te mostrar uma coisa. Irmão, todo mundo conhece. Todo mundo, pastor. Acho que até quem não é, vamos dizer assim, evangélico conhece esse versículo. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Então, toma cuidado. Com o que, pastor? Com julgamento. Porque quando você julga uma pessoa, você se coloca na posição de ser julgado. E você vai ser julgado por Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Então, toma muito cuidado com isso. E por que eu estou lendo esse versículo com você? Quer ver? Não julguem não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Segue. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E às vezes nós somos implacáveis. Nós somos implacáveis. Quando se trata de nós queremos misericórdia, nós queremos paciência, nós queremos que alguém... Agora, quando se trata dos outros, muitas vezes nós somos implacáveis. Toma cuidado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquele que não usar de misericórdia, no dia do juízo, não haverá misericórdia para essa pessoa. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que se você não for misericordioso, no dia do juízo, não vai haver misericórdia para você. Quer dizer que se eu for misericordioso hoje, no dia do juízo, vai ter misericórdia para mim? Exatamente. Se você não for misericordioso hoje, no dia do juízo não haver misericórdia para você. Isso está onde, pastor? Tiago 2,13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Olha que coisa séria. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Cuidado. Por quê, pastor? Porque você falha também. Cuidado. Por quê? Porque eu falho também. Então não dá para ficar apontando o dedo para ninguém, não. Você está compreendendo? Você nem sabe por que a pessoa tomou aquela atitude.
Você nem sabe por que a pessoa fez aquilo que você talvez hoje condena. Você não sabe. Então para de ficar preocupado com a vida dos outros. Se preocupa um pouquinho mais com a sua. Você está compreendendo? Se preocupa um pouquinho mais com a sua. Se preocupe em ver se a tua vida está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Procure ver se a tua vida, em todas as áreas da sua vida, está alinhada segundo a orientação da palavra. É isso aí que eu tenho que me preocupar. Se eu tiver que julgar, eu devo julgar a mim mesmo. Inclusive, lá em 1ª carta aos Coríntios, a Bíblia fala sobre isso. Se eu me julgar, eu não serei julgado. Por quê? O que é me julgar? É eu me analisar, ver aquilo que está errado e corrigir. Eu me julguei. Então, eu não vou ser julgado. Por quê? Porque eu me corrigi. Você está compreendendo? Em vez de querer corrigir a vida dos outros, se preocupe em corrigir a sua. Está preocupado com a vida do pastor por quê? Se preocupa com a tua. Está preocupado com a vida da irmã por quê? Se preocupa com a tua. Está preocupado com a vida do irmão por quê? Se preocupa com a tua. É coisa séria. Você está compreendendo, sim ou não? Se eu me julgar, se eu tenho que julgar alguém, que seja eu. Que eu olhe para a minha vida. Que eu olhe para o meu comportamento com as pessoas para ver como é. Que eu olhe para o meu comportamento com o meu marido, com a minha esposa, para ver como que é. Que eu olhe para o meu comportamento no meu local de trabalho, em vez de ficar me preocupando com a vida dos outros. Eu devo julgar a mim mesma. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Guarda com você. Deus me deu uma lição aquele dia. E nesses dias agora, eu estava me lembrando disso. E foi uma lição, hein? Foi aquele puxão de orelha, né? Com cascudo, né? Com tapão no ouvido e tudo, hein? De ficar meio tonto, falar, Deus, misericórdia, Senhor, perdão, misericórdia. E aí Deus estava me falando, me mostrando uma coisa. Se eu fosse ficar olhando para o erro das pessoas e não der mais crédito porque a pessoa cometeu um erro, eu não vou poder dar atenção a nada que Salomão falou. Como assim, pastor? Ué, o cara teve 700 mulheres, princesas, casou com 700 mulheres princesas, a Bíblia diz. E ainda teve 300 amantes, 1000 mulheres. E ainda foi se envolver com as mulheres que Deus falou para não se envolver. Abandonou Deus por causa delas, de 3 mulheres. Abandonou Deus por causa delas. Até mesmo um templo para Mamon, ele fez. Para moleque, para o Deus moleque. Moloque, o nome é Moloque, traduzido moleque. Eu falei Mamon, me perdoe, moleque. Moloque, moleque. Ele fez um templo para esse Deus aí. Esse Deus de Araque aí. Esse Deus aí, o sacrifício que tinha que ser oferecido para ele é de criança recém-nascida. A mãe acabava de ter a criança, ia lá, catava e jogava lá. Não, é como se ele tivesse 2 frigideiras na mão. Se você procurar, der um Google lá, você vai ver a estátua dele. 2 frigideiras na mão, que ficavam em chamas o tempo todo, das crianças jogadas lá dentro. Misericórdia. Imagina o coração de uma mãe catar uma criança e jogar. Como é que não está aquele coração corrompido por Satanás, jogar lá dentro? Eu não posso dar atenção a Moisés. Ele matou um cara. Eu não posso dar atenção a Davi. Possuiu a mulher do cidadão e ainda matou ele ainda para poder esconder o que ele fez. Então, o que Deus mostrou? Porque Deus é presciente. Ele sabia o que Davi ia fazer. Ele sabia o que Salomão ia fazer. Ele sabia. Você está compreendendo? Mas só que Deus, ele olha o momento da pessoa. Naquele momento ali, Salomão era o sábio. Foi sábio no pedido dele, foi sincero no pedido dele. Deus deu a ele não só o que ele queria, mas deu mais. Ele pediu sabedoria. Deus falou, não vou dar sabedoria só não, vou dar riquezas para você também. E vou falar mais, a sabedoria que eu vou te dar, nenhum homem antes teve, e nenhum homem depois vai ter. Agora Deus não sabia que ele ia trair Deus lá na frente? Deus sabia. Mas repito, por quê? Porque Deus não enxerga como nós enxergamos. Ele enxerga o momento. Ele enxerga aquele instante. Então nós temos que lutar. Eu, você, nós.
para que o nosso hoje seja bom, mas o nosso amanhã seja melhor. Quando eu digo isso, eu estou falando de comunhão com Deus. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de dedicação. Eu estou falando de um amor maior, porque a Bíblia diz que o amor aumenta. É nesse sentido. Porque as pessoas elas só pensam em estar bem amanhã, melhor do que está hoje, material e financeiramente. Irmão, eu já falei para você, que você cresça muito, prospere muito, mas cresça muito. Mas só que coloca no teu coração, de que me adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma. A minha alma não pode se perder. Então eu tenho que investir em conhecimento, em ciência humana? Claro que eu tenho. Eu tenho que investir, sendo fiel dizimista, sendo fiel ofertante, para prosperar? Claro que sim. Mas eu tenho que investir em santidade. Eu tenho que investir em comunhão com Deus. Eu tenho que investir em conhecimento de Deus. Conhecer. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É um erro. É um erro. A pessoa está equivocada se ela não se preocupa em se aprimorar no que diz respeito a conhecer o Todo-Poderoso. Porque por mais que eu me prepare aqui, tenha sucesso aqui, esse mundo vai passar. Agora, o vindouro, ele é eterno, nunca vai acabar. Vai chegar no céu, se chegar, vai chegar de chinelo de dedo? Apesar que a Havaiana está cara hoje, né? Mas vai chegar de Havaiana? Não, irmão. Eu quero chegar no céu de BMW lá do céu. Não sei que jeito que vai ser essa BMW, mas eu quero chegar lá sim. Mas se eu não investir para o mundo vindouro, como é que faz? Porque às vezes a pessoa pensa que nós que pertencemos a Deus não temos ambição. Irmão, eu tenho uma ambição muito maior que a tua. Só que a ambição que eu tenho é para o mundo vindouro. É aí que você não entendeu ainda. E você deveria ter esse tipo de ambição. A ambição para o mundo vindouro. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo por ambição do mundo vindouro. Irmão, abra os olhos, deixa Deus te abençoar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê, pastor? Porque quem não conhece as Escrituras, jamais vai conhecer o poder de Deus. Então, guarda essa palavra com você, tá bom? Em nome de Jesus. Não fica preocupado em julgar ninguém. E seja misericordioso. Ser misericordioso, preste atenção. Não é você aprovar ou ser conivente com o erro da pessoa. Não, é você mostrar para ela que está errada, que ela não deve fazer aquilo, mas você não a condenar. Você está compreendendo? Você não condenar. Usar de misericórdia. Não é chegar e falar, não tem problema, que errou. Não. Você não devia ter errado, não, minha irmã. A palavra de Deus diz isso. Mas vamos fazer o seguinte, levanta a cabeça. Vamos começar a caminhada de novo, porque Deus te ama. Ou seja, seja misericordioso. O Senhor Jesus aprovou aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério? Ele não aprovou, não. Primeiro ele mostrou o que era a graça, o que é a graça, o que é a misericórdia. Porque eles queriam apedrejar. Ele falou, bom, quem de vocês aí estiver sem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que saiu do mais novo até o mais velho. Do mais velho até o mais novo. Foi todo mundo embora. Aí ele olhou para ela e falou, mulher, cadê as pessoas que estavam te condenando? Ela olhou e falou, senhor, não tem ninguém aqui. Ele falou, nem eu te condeno. Por quê? Porque ele podia, se ele quisesse. Porque ele não tinha pecado. Ele falou, nem eu, o único que podia tirar uma pedra naquela mulher era ele. Ele falou, nem eu te condeno. Olha só. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Isso está lá em João 8,10. Fez uma pergunta para ela. Versículo seguinte, 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Ele podia catar uma pedra no meio da cabeça dela, ele podia cumprir a lei de Moisés, podia matá-la de pedrada. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas, no entanto, ele mostrou o quê? O que eu estou falando para você. Misericórdia. Ele falou, nem eu te condeno. Agora ele mostra que ele não aprovava a maneira dela de viver. Então ele dá um toque para ela com muito carinho, vai e não peques mais. Olha lá. Nem eu também te condeno. Ponto, vírgula. Vai-te e não peques mais. Não peques mais. Em outras palavras, mulher, se você continuar
tendo esse tipo de vida que você tem, amanhã nem eu vou poder te ajudar. Então, seja misericordioso. Por quê, pastor? Porque talvez hoje você não precise de misericórdia dos homens. Se alguém for cutucar a tua vida, vamos dizer dessa maneira, for procurar, não vai encontrar nada que você precise de misericórdia. Mas com certeza, quando Deus fizer o exame, a Bíblia diz que até mesmo no meio dos anjos dele, ele encontra falhas. Então, quando ele bateu os olhos para examinar, ele vai encontrar muitas situações em mim e em você, dignas de misericórdia. Mas só que nós não usamos de misericórdia, então nós não teremos. Para com esse negócio de ser implacável com as pessoas. Para. Você não sabe porque a pessoa está tendo aquele tipo de comportamento. Você não sabe o que ela está passando. Você não sabe que sentimento que ela está enfrentando. Você não sabe qual é a estrutura dela, qual é o problema que ela tem. Você não tem o direito de apontar. Só para começar. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Aquilo que eu tenho sempre te explicado, eu sou seu pastor. Eu tenho o direito de te repreender. Eu tenho o direito de te puxar a orelha. Eu tenho o direito de ficar bravo com você, de te corrigir. Mas não tenho o direito de te julgar. Isso eu não tenho. Está compreendendo? Então, quando eu ficar bravo, não adianta fazer biquinho, não, que eu fico bravo mesmo. Guarda aí, tá bom? Fico mesmo se precisar. Se não precisar, pastor, ué, eu sou doido, né? Aí não vou te chamar a atenção. Né? Chamar só para não perder o costume? Aí não dá, né? Vamos para a mensagem principal. Irmãos, hoje pela manhã, eu tivemos uma reunião assim, espiritualmente assim, fabulosa. Mas eu vou ser sincero com você, quando eu entrei, eu fiquei assim um pouquinho assim bravo, um pouquinho chateado, né? Por quê? Porque eu estou 1 ano e meio aqui no Tatuapé, e eu tenho clamado, irmão, tenho jejuado, eu tenho orado. Eu não sou só eu, estou falando de mim, mas não sou só eu tenho uma equipe lutando comigo. E então, o que acontece? E, obviamente, irmãos, que quem planta quer colher, né? Quem planta quer colher. E eu peguei e falei, poxa, né? Eu aqui, não foi da boca para fora. Eu seguro muito o que eu falo. Por quê, pastor? Porque eu sei que o meu adversário ele precisa do que eu fale para que ele possa agir. E eu aqui falei, poxa, Deus, qual é o sentimento? Eu falei para Deus, eu não sei nem como me comportar. Porque eu falei para Deus assim, só quer que eu não ligue? Aí eu tive que pedir perdão, irmão. Porque não foi nesse tom tranquilo que eu pensei. Eu tive que pedir perdão. Estou falando para você a verdade. E o Senhor Deus, Ele me mostrou algo muito importante. Que, na verdade, Ele já falou comigo há 1 ano e meio atrás. Que é o quê, pastor? Você vai entender. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Primeiro eu quero falar sobre o juramento para você. Na lei de Jesus Cristo, não pode jurar. Lembra-se, muda o sacerdote, muda-se a lei. Nós não estamos mais sob a lei de Moisés, já tenho ensinado isso para você, mas não estamos sem lei. Estamos sob a lei de Jesus Cristo. Está compreendendo, sim ou não? Há leis atemporais, que são leis que elas vieram antes da lei de Moisés. As leis atemporais ainda estão em vigor. As leis de Moisés, não mais. Mudou-se o sacerdote, mudou-se as leis. As leis que o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, estabeleceu, são as válidas hoje. Você está compreendendo, sim ou não? Lá em Mateus 5, 36, está escrito da seguinte maneira. Coloca na linguagem Almeida, revista corrigida para mim. 35, vamos ver, deixa eu ver 33. Vamos no 33. Outra assim ouviste que foi dito aos antigos. Ou seja, ele está falando, isso foi no passado. Irmão, são 8 horas e 28 minutos. 8h26 é passado. Então ele estava falando, de hoje em diante a coisa vai ser diferente. Antes era assim.
De agora em diante vai ser de outro jeito. Então, antigamente, o que era pecado? Outra assim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás. O que é perjurar, pastor? Era o chamado jurar falso. Você nunca foi criança? O pessoal falava, eu juro. Cruzava o dedo, né? Sabia que o juramento era... Ninguém estava vendo, mas eu juro. Isso é coisa de criança, é uma coisa boba, né? Porque, na verdade, jurar falso era um juramento que não era verdadeiro, que a pessoa não tinha intenção de cumprir. Está compreendendo, sim ou não? Então, isso era pecado. Outra assim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá os teus juramentos. Você falou, você jurou, você tem que cumprir. Por quê, pessoal? O juramento na época a Bíblia diz que acabava com qualquer discussão. Quando eu falo discussão, a gente usa essa palavra discussão normalmente de maneira pejorativa, né? De briga, de contenda, de confusão. Não. Numa discussão de negócio, um acordo de negócio. Estava fazendo um negócio, um acordo, tal, eu juro que eu vou fazer. Acabava qualquer discussão. Era como se carimbasse em cima a palavra. Você está compreendendo, sim ou não? Isso está lá onde, pastor? Hebreus 6,16. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. E o juramento acaba com qualquer discussão. Mas discussão nesse sentido, não é discussão de briga, não. Está compreendendo, sim ou não? Então, quer dizer, era comum fazer uso do juramento. Era tão comum que o próprio Deus fazia uso dos juramentos. Está compreendendo? Volta lá. 34. Eu, porém, vos digo. Ele está mudando. Agora, eu, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, eu estou mudando a coisa. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. Nem pelo céu. Aí ele fala o motivo. Porque é o trono de Deus. Porque é o trono de Deus. Segue. Nem pela terra. Porque é o escabelo dos seus pés. Como assim escabelo, pastor? Onde Deus coloca os pés dele. É magnífico. É os cabelos dos pés. Nem por Jerusalém. Porque é a cidade do grande rei. Não é a Jerusalém terrestre. Está falando da Jerusalém celestial. A cidade do grande rei. A nova Jerusalém. Nem pela cidade, porque é a cidade do grande rei. Segue. Nem jurarás pela tua cabeça. Você não pode, não, eu juro. Quero ver minha mãe mortinha. Para com esse negócio. Eu juro de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não, eu juro pela minha alma. Não jure de maneira nenhuma. Você não tem poder sobre você. Nem jurarás pela tua cabeça. Porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Você não tem poder sobre você. A pessoa acredita. Eu sou dono da minha vida. Você não é. Você não é. Se Deus quiser, Ele te leva agora. Se Ele quiser agora, o Antônio, acabou. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele tem o controle de tudo. Ele me permite viver. Ele me dá a vida. Ele me permite ter um dia a mais ou não me permite ter um dia a mais. Você acha que você tem controle, mas você não tem. Falando de um ídolo nacional, talvez ele até sentiu algo que não conseguiu discernir na hora, mas senão ele não tinha entrado naquele carro de automobilismo com Ayrton Senna. Ele imaginou que ele ia bater numa curva e ia morrer aquele dia? Não imaginou. A ideia dele era correr, vencer a corrida e comemorar com os amigos, como sempre. Só que era o último dia dele. Foi um acidente, pastor, não importa, era o último dia dele. Você não entendeu ainda, que você talvez não conhece a Bíblia e você acredita no acaso. Não existe acaso. A Bíblia diz que todos os dias das nossas vidas foram contados. Antônio Borges da Silva Júnior. Nasci em 1968, no dia 5 de 5 de 1968. No dia que eu nasci, antes de eu nascer, eu já sabia o dia que eu ia nascer. O dia que eu vou morrer, ele já sabe. Os dias da minha vida foram contados. Da tua também, Cris. Da tua também, Tassi. Da tua também, Amanda. Cada pessoa que aqui está foram contados. Você está compreendendo?
Ninguém tem condições de esticar um dia mais, Jó 14:5, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Alguém acha? Não, por isso que o Pedro fala que nós somos, acho que é Pedro mesmo, fala que nós somos arrogantes, quando nós falamos, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Você deveria perguntar se Deus permitir. Por quê? Porque o amanhã é dele. Eu não sei. Eu tenho intenção de levantar amanhã, mas e se ele disser que não? E se ele disser que não? E se ele disser que você não vai levantar amanhã? Não, eu vou falar para ele que eu vou e acabou, decidi não morrer. Nós não temos controle sobre nós. Então não jure sobre nada. Volta, por favor, lá. Não jure sobre nada. Não jure sobre nada. Aí ele diz para não jurar sobre a tua cabeça. Volta para mim, irmão, por favor. Isso, ele diz para não jurar. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, olha aí, irmão, não seja aquela nuvem que não tem chuva, irmão. Quando o apóstolo ele faz referência a alguns falsos profetas que eram como nuvens que não têm chuva, era como algo que não era verdadeiro. Não seja aquela pessoa que não é verdadeira, porque quem vê uma nuvem tem expectativa que caia a água dela. Você não pode ser uma nuvem sem chuva. Você não pode ser uma pessoa que não é verdadeira. Você está compreendendo? Sim ou não? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Em outras palavras, Satanás está no meio. Você falou que você vai fazer, você faz. Você falou que não vai fazer, você não faz. Você está compreendendo? Sim ou não? Isso é hoje, não é, pastor? Isso é hoje. Porque eu vejo muitas pessoas jurando antigamente. Antigamente se jurava. O próprio Deus fazia uso do juramento. Volta lá em Hebreus. Eu estou explicando isso porque senão alguém acha que pode jurar. Não. Não pode, não. Isso é lei de Jesus Cristo, irmão. É sim, sim, não. De vez em quando eu vejo um crente aí. Outro dia eu estava conversando com uma jovem. Não, pastor, eu juro. Eu falei, isso aqui? Não, é maneira de falar, mas essa maneira de falar é satânica. É maligna. Não pode. Não pode. Um dos sinais que segue aquele que crê é falar novas línguas. E falar novas línguas não é falar em mistérios. Falar novas línguas é ter um novo vocabulário, um vocabulário segundo a palavra de Deus. Agora você fala mediante a orientação de Jesus Cristo. Essa pessoa que crê, ela fala conforme ele fala. Você está compreendendo? Eu fico vendo que tem pessoas que elas não querem mudar. Mano, foi brother, foi aí o rapaz, já está na hora. Nasceu de novo. Pertenço ao reino de Cristo. Eu falo segundo a orientação de Jesus Cristo. Eu falo segundo a palavra. Amém, pessoal? Está compreendendo, sim ou não? Nós temos que abrir o nosso entendimento. Costumes, vícios, manias que tínhamos antes, temos que abrir mão. Por quê, pastor? Porque eu sou uma nova pessoa. Sou uma nova pessoa. Eu me penteio diferente, eu me visto diferente, eu ando diferente, eu falo diferente, eu falo como um cidadão celestial. Você já viu um inglês se vestir? É diferente do que se veste o americano. É diferente do que se veste o brasileiro. É diferente do que se veste o mexicano. Ué, você faz parte do reino de quem? De Jesus? Então fala. Como quem pertence ao reino de Jesus. Pense como quem pertence ao reino de Jesus. Se vista como quem pertence ao reino de Jesus. Ué, como é que eu tenho que investir, pastor? Com sobriedade. Simples assim. Com sobriedade. Imaginou eu chegar agora com um terno laranja aqui? Só falta pintar a cara de verde e pensar que eu sou máscara, né? Tá de brincadeira, poxa? Ou se não, se olhar para mim e falar assim, meu pastor, está faltando umas bielas aí. Tem que ter sobriedade. O que é sobriedade? É isso. Tem coisas que não convém para aquele que pertence a Deus. Não é questão de doutrina, não. É questão de ser sóbrio.
Amém, pessoal? Então volta lá, ó. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Segue. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Segue. Abraão teve o quê? Teve paciência. E por isso recebeu o que Deus havia prometido. Irmãos, a ansiedade é um inimigo terrível. Você não pode permitir que a ansiedade se apodere de você. Irmão, eu não sei com quantos anos Abraão se casou. Nunca calculei. Se der para calcular, vou calcular para saber. Mas vamos supor que ele casou com 20. Irmão, ele demorou 80 anos para alcançar essa promessa. Tem alguém com 80 anos aqui? Não, né? Irmão, você está entendendo que para alcançar a promessa, ele teve paciência de uma vida inteira? Ele teve paciência de uma vida inteira. Se ele não tivesse tido paciência, ele tinha perdido a promessa. Irmão, hoje pela manhã, quando eu pensei o que eu pensei, e eu falei, poxa, falando com Deus, eu falei, poxa, o que eu vou fazer então? Eu não vou ligar? Não vou me importar? Eu falei com Deus. Porque eu falei, esse sentimento é porque eu me importo, em outras palavras. Eu falei, não vou me importar? Aí Deus me mostrou algo maravilhoso, falando comigo. Isso enquanto eu estava orando aqui. Essa mensagem toda que eu estou te dando aqui, é isso enquanto eu estava orando. Quer dizer, você vê como Deus fala tanta coisa em poucos segundos. Foi o quê? A minha oração aqui foi 2, 3, 4, 5 minutos, sem exagerando. Exagerando. Nesse período, Deus falou comigo tudo isso aqui que eu estou falando com você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Foi aí que Deus me lembrou da promessa que Ele me fez. E Ele disse para mim que e Ele falou para mim, quando Ele me fez a promessa, Ele falou para mim que se eu tivesse paciência, eu ia alcançar a promessa. Em outras palavras, se eu não tivesse, eu perderia a promessa. Então Ele estava falando para mim o que eu deveria fazer. Então eu falei, eu não vou ligar? Não vou me importar? Né? Eu estou brigando com o povo 1 ano e meio para que eles levem a vida com compromisso, para que eles estejam na casa de Deus, para que eles orem, para que eles jejuem. Quer dizer, em outras palavras, eu falei com Deus, em outras palavras foi isso. Falei, o que eu vou fazer? Vou deixar para lá? Vou deixar eles para lá? Não vou ligar? Não vou me importar? Aí Deus vem e fala para mim isso aqui, ó. Então Elias disse ao rei Acabe, agora vá comer, pois eu estou ouvindo barulho de muita chuva. Segue. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo e ali se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os... Ele foi fazer o quê? Orar. Ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Então Deus estava falando para mim o quê? Continua orando. Agora até quanto? Segue. E disse ao seu ajudante, vá e olhe ao lado do mar. E o ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. É aquela pessoa que dá uma força para a tua fé, né? Ele está lá vendo Elias orando, Elias vem e fala, vai lá e olha na direção do mar, vê o que você vê. Ele volta e fala, não vê nada. Não vê nada. 7 vezes Elias mandou que ele, ou seja, por 7 vezes, ele orou e falou, vai, não vi nada. Orou de novo, vai, não vi nada. Orou de novo, vai, não vi nada. 7 vezes. Presta atenção no 44. Na 7ª vez, ele voltou e disse, vi subindo do mar uma nuvem pequena. Tem gente que é incrédula, irmão. Tem gente que despreza o pouco que tem. Só que ela não entendeu que esse pouco é o início de muito que vai vir.
Você está desprezando pouco. Se você perder esse pouco, vai ficar chorando depois. Vai ficar chorando depois. Pô, dá valor no pouco que você tem, porque é início do muito que vai se manifestar, irmão. Você está compreendendo? É início do muito que vai se manifestar. Nesse ponto, você tem que olhar para trás. Olha o que você tinha, olha o que você tem. Olha o que você era, o que você é. Talvez você não está ainda na onde você quer, mas você não está onde você estava. Uma evolução já houve, uma melhora já houve, algo já aconteceu. Acorda. Não despreza o pouco que você tem, porque é só o início de muito que você vai ter. Você está compreendendo, sim ou não? Na 7ª vez apareceu, pastor. Mas se não tivesse aparecido, na 7ª ele tinha orado a 8ª, tinha orado a 9ª, a 10ª, a 44ª, e aí vai. Ele ia orar o tanto que fosse necessário, irmão. O que Deus estava falando comigo é o que Ele está falando para você. Não desiste de orar, não desanima, continua orando até você ver algo acontecendo. E enquanto você não vê algo acontecendo, continua orando. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Você está compreendendo? Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Espera aí, eu já volto aí. Ó. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai. Esse pouquinho aí é sinal que muita coisa está vindo aí, ó. Corre, senão não vai dar tempo. Você está compreendendo, sim ou não? Volto a dizer, não é porque você não está vendo acontecer, que não está acontecendo. Primeiro livro dos Reis, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Aí ele disse, quem disse? O anjo que apareceu para Daniel. Daniel, só para você não ficar perdido, um paninho de fundo. Daniel teve uma visão. Ficou perturbado com aquela visão, porque ele não entendeu aquela visão. E o que ele fez? O que tem que se fazer? Ele foi orar e jejuar, para ter compreensão. Você não está entendendo? Vá orar e jejuar. Deus vai abrir o teu entendimento. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Ele foi orar e jejuar. Aí o anjo apareceu para ele. Olha só. E aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar. E eu vim em resposta da sua. Mas ele orou quando? No 21º dia? Ele orou no primeiro. Já tinha passado 21 dias, ele continuou orando, continuou jejuando. Ou seja, ele não desistiu. 21 dias. Se fosse 42 dias, ele estaria ali. Se fosse 52 dias, ele estaria ali. O que Deus está falando é que você não pode desistir, que você não pode desanimar, que você não pode permitir que a ansiedade te derrube, porque a ansiedade vai fazer a pessoa fazer o quê? Desistir. A única maneira do diabo tirar aquilo que é seu é se você desistir. Ele não tem poder de impedir a manifestação de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ele não tem o poder. Ele não tem o poder de roubar a bênção de Deus de você. Ele veio para isso, mas ele não tem poder. A única maneira dele conseguir tirar alguma coisa de você é se você abrir mão. Se você desistir. E a ansiedade é uma arma que ele usa para fazer a pessoa desistir. Eu estou orando, parece que nada acontece. Quer saber? Deixa para lá. O diabo dá um sorriso, só falta olhar para você e falar: muito obrigado, você foi muito gentil, e leva a tua bênção embora. Se eu permanecer, pastor, se você permanecer, perseverando, orando, jejuando, buscando, sem desanimar, você vai ver a glória de Deus. Você está compreendendo? Presta atenção nisso. Olha o versículo 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. A oração já tinha sido ouvida. Mas só que para a resposta chegar, estava tendo uma resistência.
estava tendo uma luta, uma batalha. E muitas vezes é que você não entendeu. A tua oração já foi ouvida. Mas está tendo uma luta, uma batalha para quê? Para que não chegue a você a resposta que Deus já mandou entregar. A palavra dele já saiu no dia que você recebeu a promessa. Você está entendendo? No dia que você recebeu a promessa, a palavra dele já saiu em teu auxílio, em teu favor. Agora o que você tem que fazer é continuar acreditando. É de ter paciência. Paciência. E o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia, os reis da Pérsia. Segue, está no plural ali, reis, hein? Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Mas ele só teve a resposta porque ele não desistiu, porque ele manteve a paciência. Paciência é sinônimo de perseverança. Não deixa a ansiedade tomar conta de você. Deus mostrou para mim, ele orou, não deixou de orar, por mais que ele não estivesse vendo. Daniel permaneceu, por mais que ele não tivesse tido a resposta imediatamente. Então, irmão, é só continuar buscando, é só continuar clamando. E de vez em quando vai aparecer aquele que fala para você, mas não estou vendo nada. Se preocupe com essa pessoa, não. Se preocupe com aquilo que Deus falou para você. Eu me lembro que Deus falou para mim, claramente, que Abraão só alcançou a promessa, porque ele teve paciência. Ele estava falando para mim, você vai ter o que você quer. Essa igreja vai ser como você quer, mas tenha paciência. Continua orando. Vamos continuar. Amém? Continua orando, você vai ver a vida financeira como você sempre sonhou. Você vai ter o teu marido fazendo as tuas vontades como você sempre quis. Você vai ter a tua mulher obediente, não vai ser aquela mulher rixosa, briguenta. Vai mudar. Teu filho vai ser um sucesso. Você e a sua casa vai passar a eternidade no céu. Tenha paciência. Continue buscando a Deus. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.